Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024, de muitas informações importantes para o Colorado, principalmente fora das quatro linhas. O dinheiro e o valor milionário que o Inter estará recebendo nos cofres nos próximos dias, fruto da reunião que o presidente Barcelos teve nesta manhã lá no Rio de Janeiro. O jogador que teve a sua venda confirmada e outra grana milionária, valor milionário, que estará entrando nos cofres do Internacional. Além disso, a gente fala da data do próximo Clássico Grenal. Falta um pouquinho para ser confirmado e, obviamente, o Grenal já está repercutindo no bastidor do Inter e também do seu maior rival, o Grêmio. A gente traz detalhes da lesão do jogador, que está praticamente vendido pelo Inter para outro clube brasileiro. É uma lesão grave, ele está fora da temporada. Isso vai mudar os planos do Internacional? A gente fala sobre tudo isso. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece, site para maiores de 18 anos. Jogue, obviamente, com responsabilidade. Rapaziada, o Internacional que está de folga nesta segunda-feira, reapresentação amanhã, terça-feira, dia 31, último dia do mês de setembro. A gente já vai entrando para o mês de outubro, que vai ser muito importante nessa briga do Inter por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E vai ser uma semana também importante para algumas situações do Internacional, tá? O Inter entra em campo, só no próximo sábado contra o Corinthians. Corinthians que na quarta-feira joga contra o Flamengo o duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Já no sábado, dia 5, tem às 7 horas da noite em Itaquera, São Paulo, Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não se sabe o que o Corinthians deve colocar em campo, até porque a gente sabe que o Corinthians está priorizando as suas disputas dentro do Brasileirão, porque está com risco até de rebaixamento, por mais que esteja nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. O Inter que sabe que não vai ter o Borré, que está com uma lesão na coxa, o Luca que segue no departamento médico, o Mercado que está fora da temporada com uma lesão no joelho, vai ter que fazer uma cirurgia nos próximos dias, e o Rogel que está com uma lesão também na coxa, além do Fernando que está suspenso. Serão 5 desfalques ao todo para o jogo contra o Corinthians, mas a gente vai pensar nisso a partir de amanhã e da reapresentação do Inter lá no CT Parque Gigante. Gente, o Inter também que deve ter confirmado a data do próximo Grenal, que é o próximo jogo depois do Corinthians, é Clássico Grenal. O Inter joga dia 5, sábado, contra o Corinthians lá em Itaquera, São Paulo. Depois vem data FIFA e deve ser confirmado para o dia 20, às 4 horas da tarde, um domingo depois da data FIFA, o próximo Clássico Grenal com o mando do Inter no estádio Beira-Rio. Lembrando que no primeiro turno, por conta das enchentes, o Grêmio ainda estava sem a arena, jogou no Couto Pereira e o Inter venceu por 1-0, gol do Vitão. O Grenal ele deve ser confirmado, como eu disse, dia 20 às 4 da tarde, um domingo no Beira-Rio. Mas ainda existe uma chance, por isso que não está 100% batido o martelo, dele acontecer no sábado, dia 19, às 9 horas da noite. Isso também tem a ver com grade de televisão, o que vai acontecer em relação a isso. Está tudo sendo debatido na CBF. Se tratando de CBF, eu não acredito que isso vai ser anunciado oficialmente tão cedo. Mas a gente segue nessa expectativa do Clássico Grenal, tá certo? Falando em CBF, definição de jogos, o Internacional teve uma reunião muito importante hoje na CBF, tá? O presidente Alessandro Barcelos ontem, assim que terminou a vitória por 3-1 contra o Vitória no Beira-Rio, ele pegou um carro, foi até Floripa, dormiu em Floripa e hoje pela manhã cedo foi para o Rio de Janeiro, onde ele se encontrou na CBF com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o presidente do Juventude, Fábio Pizamigli. E ficou definido o valor que cada um desses clubes receberia como um auxílio enchente, o auxílio para os clubes por conta dos prejuízos causados pela enchente aqui no estado do Rio Grande do Sul, lá no mês de maio, junho, e que refletiu ali, pelo menos até o mês de agosto, que fez com que o Inter ficasse um período como um visitante, né, jogando com jogos que tinham mando do Inter, mas tinha que jogar no Heriberto Rio, esse jogo com o mando do Inter, que não é essa casa, tinha que jogar no Alfredo Jaconi, teve que jogar em outros estádios, enfim, e por conta disso, esses clubes aqui do Rio Grande do Sul receberam esse auxílio da CBF. O Inter havia feito um pedido de 7 milhões de reais, que era o valor total que o Inter orçou, que teria sido gasto só em logísticas extraordinárias. Jogar fora do seu estado requer
pagar um voo fretado a mais, porque tu não teria que pagar um voo fretado, porque o jogo seria aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Teve que pagar um voo fretado para ir para outros lugares jogar. Tudo isso, toda a logística foi diferente por não ter o estádio Beira-Rio e o seu CT em grande parte desse período para treinamentos. O Inter pediu então 7 milhões de reais para essa logística, que era uma logística extraordinária. A CBF havia dito que pagaria 5, depois o Inter conseguiu que ela subisse para 6 milhões de reais. Então ficou acertado que o Inter recebe 6 milhões de reais de auxílio por conta das enchentes, só por esses valores de logísticas extra que o Inter teve para jogar competições nos últimos meses. O Inter já recebeu 2 milhões de reais, tá? Vai receber nos próximos dias mais 4, totalizando 6 milhões. O Grêmio também vai receber e o Juventude também. Lembrando que o Inter orçou aí pelo menos 35 milhões de prejuízo, 35 milhões de reais de prejuízo por conta das enchentes. Como eu disse, só desses 35, 7 foram para logística extraordinária. E o impacto foi de 35 milhões de prejuízo nesse período da enchente, e a enchente como um todo, para o ano do Inter no orçamento, teve um impacto de 90 milhões de reais. E essa grana de 6 milhões de reais como auxílio da CBF é importante, mas também de vendas e outro tipo de grana, de recurso que possa entrar nos cofres do Inter. E hoje o Internacional oficializou a venda do Igor Gomes, zagueiro que já foi anunciado, já posou para fotos, já está lá no clube de Dubai, o Shabab Al Ahly, onde ele vai ser jogador pelas próximas temporadas. O Inter oficializou por meio de nota e colocou: o Sport Clube Internacional comunica que chegou a um acordo com o Shabab Al Ahly Club de Dubai para a venda em definitivo do atleta Igor Gomes. O jogador vestiu a camiseta colorada em 63 oportunidades, marcando 3 gols e dando uma assistência. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da sua carreira. Lembrando, o valor que a gente trouxe aqui no canal: 5 milhões de dólares o total da transferência, o que dá 27 milhões de reais, e o Inter fica com 4 milhões e meio de dólares desses 5 milhões de dólares do valor total do negócio, ou seja, 4 milhões e meio de dólares, o Inter fica com 24 milhões e meio de reais dessa venda do Igor Gomes e ainda mantém 15% para uma futura venda. Tu achou um bom negócio? Deixa teu comentário aqui também. Para fechar, gente, uma notícia que acaba sendo triste, tá? Que não vai impactar nos cofres do Inter, e muita gente me perguntou isso, porque o Vasco anunciou algumas horas atrás que o David, atacante que pertencia ao Inter, foi contratado junto ao Fortaleza no início do ano passado, no início de 22, aliás, o Inter pagou cerca de 11 milhões de reais, para ser mais exato, 10 milhões e 850 mil reais para o Fortaleza para contratar o David, que estava se destacando muito com o Rogério Ceni, depois com o Vojvoda. O David está no Vasco e ele teve uma lesão ontem no jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, a mesma lesão do Gabriel Mercado, uma lesão de LCA, lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, vai ser submetido à cirurgia nas próximas horas e está fora da temporada do Vasco da Gama. Lucas, isso impacta na venda do Inter para o Vasco? Não, porque o David já está basicamente vendido para o Vasco da Gama, tá? Ele foi emprestado por uma temporada e no contrato havia uma obrigação de compra que, se ele jogasse 60% dos jogos do Vasco na temporada, o Vasco era obrigado a contratar ele e pagar 2 milhões e 800 mil dólares para o Inter, cerca de 17 milhões de reais, perdão, 2 milhões e 800 mil euros, não dólares, tá? O que dá 17 milhões e meio de reais. O Inter vai recuperar a grana que investiu no David, inclusive lucrar alguns milhões em cima disso. Pagou 11, vai lucrar 17. Essa lesão do David não tem o que o Inter fazer. Ele estava emprestado ao Vasco, tinha essa obrigação de compra, ele já jogou 60% dos jogos do Vasco do ano, mesmo que ele não jogue mais, e ele não vai mais jogar até o final da temporada 24, ele já está adquirido basicamente pelo Vasco, falta agora assinar a documentação e o Vasco vai ter que pagar o Internacional, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.